Здравствуйте, дорогие друзья. У нас с вами очередной воскресный вебинар. Как всегда, в студии вместе с нами. Olá, caros amigos. Obrigado por estar conosco nesse webinar. Também está conosco o Dr. Michael Leitman. Olá a todos. Outros amigos russos aqui, Simeon Vinokur. Somos instrutores do campus de Kabbalah, da escola, da universidade de Kabbalah. Vamos começar com uma pergunta: como nos tornamos como Criador, igual a Ele? Vamos falar no tópico. Temos traduções em 20 línguas. Somos vistos no mundo inteiro. Então, vamos pular direto ao tópico. Como nós nos igualamos ao Criador? Na verdade, a Kabbalah só fala sobre isso, porque lida com revelar o Criador a qualquer pessoa neste mundo. E a pessoa pode revelar o Criador somente na medida em que está em equivalência de forma com o Criador, como qualquer coisa que descobrimos em nosso mundo, só como resultado da equivalência de forma com esse objeto ou fenômeno, qualidade que descobrimos na natureza. Ou seja, eu tenho que ter as mesmas qualidades de grupo com aquilo que eu quero revelar, descobrir. Então, desta forma, construímos o Criador, ou seja, recebemos os sensores que descobrem, sentem, como nossos sentidos. Você sabe, eu e o Mushi ensinamos na academia de Kabbalah e dizemos tornar-se como Criador. Imediatamente você recebe respostas tipo: do que você está falando? Como é possível? Em primeiro lugar, não somos nós. É a sabedoria cabalística que determina isso, como a meta e o papel de cada pessoa. Então me perdoe, não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada contra, nada a favor. Dizem que é isso que a Kabbalah nos diz. Se você me perguntar sobre música, física, eu vou te dizer. Eu sei que é isso que a música diz e isso que a física diz. Então é isso que a Kabbalah diz. Cabalistas que revelam a camada superior do governo de nosso mundo, é isso que a Kabbalah se envolve e revela o sistema de governo em nosso mundo. Eles nos dizem que o papel de uma pessoa, sua evolução neste mundo, seu desenvolvimento, de qualquer forma possível, o que quer que façamos, o que quer que tenhamos, tudo é para se tornar como o Criador e alcançar total equivalência de forma com Ele, que chama-se adesão, na menor qualidade nossa, ou seja, a pessoa deve alcançar a qualidade como o Criador e trocar com todas essas qualidades, toda a suas terríveis qualidades egoístas. É isso. Assim como dizia: o que você está dizendo? Estou dizendo: uau, é exatamente o que temos que alcançar. E a Kabbalah diz que temos que fazer cedo ou tarde, qualquer um de nós, se não nesta vida, na próxima. Não há onde fugir, temos que voltar e, de qualquer forma, alcançar este nível. E, alcançar este nível, nós começamos a perceber, na medida em que nos adaptamos, na medida em que criamos as qualidades do Criador dentro de nós, começamos a nos sentir no local do Criador. E ao invés do Criador, onde diz que temos que subir a seu nível gradualmente, estou absorvendo, conquistando toda a área para realmente se tornar um ser elevado. E como você faz? Você faz corrigindo suas qualidades. Cada um de nós tem qualidades egoístas e nós temos que mudá-las por qualidades altruístas. É impossível fazê-lo, estou dizendo, com antecedência. Sim, você está certo. Mas deve fazê-lo. Sim, deve fazê-lo. E como é impossível? É impossível fazê-lo com sua própria força, mas podemos atrair uma força especial de uma camada superior de nossa criação e eles vão nos transformar. Então, a nossa meta é atrair sobre nós forças superiores que vão nos tornar como o Criador. Então, uma pergunta, porque há novos ouvintes
Então, quem é ou o que é o Criador? Criador é a força superior que mantemos dentro todo o sistema de criação, de governo, nutrimos, apoiamos. É como a força que revive nosso corpo. Nosso corpo é constituído de várias partes, órgãos, células, etc. Todos interconectados. E em todos eles atrai certa força que revive, onde esta força, quando ela se dissipa, o corpo morre. Portanto, esta força que revive nosso corpo chama-se vida. Então, esta mesma força que revive existe em toda a natureza, preenche toda a natureza e chama-se Criador. E não só revive, mas governa, guia, cria, reconstrói, muda a criação, tornando pleno e perfeito, então levando a uma meta específica estabelecida por com antecedência. Então a pergunta, Helena, ela quer saber então quem ou o que é a criatura, porque há uma pessoa, ela tem uma força. A criatura significa desejo de desfrutar, que existe em cada um de nós, no inanimado e no vegetal, e nos humanos. E o desejo de desfrutar consiste, é disso que constitui toda a matéria da criação, que revive essa matéria, que é o Criador, ou a força da criação. Portanto, onde quer que exista, consiste somente de duas qualidades, o desejo de desfrutar e a força que revive esta força, que a mantém em certo nível. Então, para onde vai esta força, digamos? Ela diminui ou aumenta? Se ela diminui, então a pessoa cai do nível animal para o vegetal, então ela morre. Então, mesmo o nível vegetal morre também, e o que resta é apenas o nível inanimado, inerte, que também gradualmente se desintegra para cinzas. Ok, toda a questão, toda a matéria se divide em inanimado, vegetal e animal. E há esta força chamada Criador, que penetra isso, a revive, conecta junto. Então, o que faz desaparecer subitamente? Este é todo um sistema, e há várias razões em relação a isso, mas nem sempre desaparece. Desaparece desta matéria, cria uma matéria diferente. O que ocorre com esta matéria, então? Nada. Ela se desintegra em partes elementares e a energia não vai para lugar algum. Mas, na verdade, se desintegra em suas partes, seus componentes. Então, a matéria pode existir sem esta força que revive? Não. Ela é preliminar, ela cria a matéria, a revive, a toma sob todas as formas até o estado final. Então, esta matéria deve se tornar como esta força que revive? A matéria deve tomar as qualidades, de modo que nesta matéria, as qualidades do Criador vão se vestir nela. A matéria deve se tornar de tal forma que engloba as qualidades do Criador. Então, esta é a força que revive, sim. Outra pergunta, Nikolai de Ural, Dr. Lightman. Dr. Lightman, eu não entendo exatamente. Desculpe, foi perdido. Eu não entendi exatamente a pergunta, porque a equivalência de forma torna a pessoa grande aos olhos dos outros, ou do Criador. Se temos que alcançar isso em corpo físico, é difícil para a pessoa manter. Desculpe, está pulando aqui, ele não está conseguindo ler. Então é difícil para a pessoa não se tornar orgulhosa com relação aos outros, é a nossa natureza. Não. Quando nós começamos a alcançar equivalência de forma com o Criador, começamos a nos tornar como Ele,
nós perdemos o desejo, a qualidade de ser grandes aos olhos de alguém, ser orgulhoso aos olhos da humanidade. Pelo contrário, o que obtemos é a qualidade de doação, de amor, de modéstia, eu até diria de humildade, porque começamos a alcançar na medida em que realmente nós nos tornarmos como o Criador. Não há do que se orgulhar. De forma alguma, nada. Nossas qualidades são as mais corrompidas. As pessoas mais corrompidas. Então, do que se orgulhar? É orgulho ser alguém no mundo? Veja as pessoas, o que elas recebem, o que elas fazem. Eu creio que ter orgulho aqui realmente não há do que se orgulhar. E quando nos tornamos como o Criador, ocorre gradualmente. Uma grande escada de mudanças até alcançarmos as qualidades do Criador. Então a pessoa perde o desejo de se orgulhar de algo. Além disso, começa a alcançar o que é ela com respeito ao Criador. Comparado a Ele, começa a ver que mesmo comparado a outras pessoas, é inferior a eles, mesmo que seja superior em qualidades, é inferior a eles. Por que se considera inferior em qualidades? Porque não se consideram como corrompidos, com necessidade de correção. E se considera corrompidos, sem necessidade de correção. Mesmo comparado com outras pessoas em nosso mundo, se sente como corrompido, como insuficiente. Mas de forma alguma orgulhoso, não há do que se orgulhar. Anton pergunta, o que é evolução? Porque todas as criaturas, porque elas mudam, passam por evolução. O que está ocorrendo? O Criador nos criou incompleto e nós alcançamos nossa incompletitude e revelamos suas qualidades, sua grandeza. E nós começamos a adaptar-nos às suas qualidades. Ou seja, a parte do nosso desenvolvimento evolutivo, parte dele nós atravessamos de forma inconsciente, que é inanimado, vegetal e animal. O nível inanimado evoluiu por bilhões de anos, o vegetal também por bilhões e milhões de anos na Terra. O nível animal e os seres humanos se desenvolvem por centenas e milhares de anos na Terra. Então, 1.000, 2.000 anos o homem existe na Terra e toda essa natureza gradualmente se desenvolve, ou seja, torna-se cada vez mais complexa, necessitada da conexão correta entre as suas partes. Quando só o inanimado, o vegetal e o animal se desenvolvem, então eles trabalham em certa harmonia entre si. Porém, quando o ser humano começa a se desenvolver, especialmente do ponto em que se torna egoisticamente desenvolvido, então toda a natureza inanimada, vegetal e animal começa a piorar suas qualidades de acordo com a piora da pessoa egoísta. Portanto, nós já estamos em tal declínio espiritual por milhares de anos. Geralmente, nos últimos 6.000 anos, com certeza, e mesmo antes. Nós estamos num declínio egoísta, ou seja, o nosso ego está se desenvolvendo. E toda a nossa meta é como se satisfazer isso. E com isso nos corrompemos e corrompemos todo mundo à nossa volta. Porque não pedimos, não nos questionamos sobre a conexão de todos os elementos da natureza, num só corpo orgânico, num todo. Portanto, se a natureza, inanimada, vegetal e animal, se desenvolve instintivamente, de forma correta, numa conexão entre si, então, da mesma forma que o egoísmo se desenvolve, imediatamente seu ego começa a influenciar a natureza do inanimado, vegetal e animal. E toda essa natureza começa
a mudar para pior. Os animais começam a se devorar. Entre as plantas tornam-se. Em resumo, toda a natureza é penetrada pelo nível egoísta e influencia todo o nível, no animal, vegetal e animal. Até que a pessoa começa a se desenvolver egoisticamente, isso não ocorre. Os animais não se devoram? Sim. E é impossível checar isso. Provavelmente é impossível. A questão não tem a ver com checar. E vamos ver no futuro também, quando começarmos a corrigir nosso ego e chegarmos a um nível onde não vai interferir com o resto da natureza, vamos corrigir todos os egoístas, colocar na natureza, subitamente vamos ver como toda a natureza alcança um equilíbrio. E os animais começam a se devorar, e todos os leões, ovelhas e as criancinhas caminhar. Não é uma alegoria, não é uma alegoria. É literalmente cometido. E o homem realmente vai se tornar diferente. É mais perigoso hoje passar perto de um ser humano do que um leão. Verdade. Outra pergunta. Por que eu tenho que constantemente ter dúvidas sobre o que antes, há um momento atrás, parecia como a verdade? Incorreto, Mástica. Se não fosse isso, você não teria com que avançar. Toda a nossa evolução, entendimento, qualidade e entendimento é construído na base de negar a negação, ou seja, sempre negamos o anterior e na negação do anterior construímos o futuro. E é assim que acontece. Não tente ontem ou hoje, porque isso leva a morrer. A nossa vida está constantemente se desenvolvendo. Como se relacionar com isso? Se relacionar a isso de forma artística. Yulia pergunta do Ural, mas o Criador não muda, então como ele desenvolve com a natureza que muda? O Criador constantemente muda em sua atitude para conosco, só que sua atitude é imutável. Excelente, podemos cotar isso e botar um clipe. E agora temos que entender, a sua atitude para conosco é imutável, ou seja, outro bem completo e constantemente muda a fim de mudar e nos desenvolver. Você sabe, o mundo... Temos um outro clipe de você quando você disse que não há Criador, é isso? Só 80% é ateísta, alguma coisa assim. Sim, quando você diz que não há Criador, o que há então? Existe a força superior que controla e desenvolve e preenche o nosso mundo. Mas nós podemos falar somente na medida em que revelamos. Portanto, essa força em hebraico chama-se Boré, Criador. Da palavra Boré, vem e veja. Boré, venha e veja. Boré. Daí podemos falar sobre o Criador, senão não. E na medida que falamos com as pessoas que existe um Criador, um corpo semelhante ao Criador, etc., é uma percepção incorreta de toda a natureza. Então, se a pessoa não revela esta força dentro de si, então não existe isso. Nós falamos só sobre isso que existe com respeito a nós. Então existe Atsumoto, certo plano programado. Sim, mas eu não alcanço isso. Então o que não alcançamos, a religião diz, como você pode dizer é possível alcançar o Criador? O que você quer dizer é impossível. Nós alcançamos o Criador, sim. Mas Atsumoto, sua essência, não. Isso é além da nossa conquista, a realização, ou seja, a força preliminar da natureza, não a nossa natureza, uma certa natureza acima da natureza.
Isso não é alcançado por nós. Para nós é alcançado só o que está incluído no desejo de desfrutar, criado por Ele. Nós alcançamos o Criador de qualquer forma? Sim. Nesta vida ou na outra. De certa forma, às vezes, vamos alcançá-lo. Mas agora podemos nos acalmar. Helena pergunta, então, como nos aproximamos do Criador? Que tipo de trabalho eu tenho que realizar em mim diariamente, a fim de alcançá-lo? Para isso, você deve mudar suas qualidades para se tornar como Criador. É isso que a Kabbalah fala. Ou seja, é um método para mudar suas qualidades para se tornar como Criador. Isso é a sabedoria cabalística, de receber, alcançar e revelar o Criador. Que qualidades ele tem? Os cabalistas te falam sobre isso. Eles dizem que especificamente para isso foi criado várias pessoas, não só uma, que se relaciona com egoisticamente, mutuamente, afastando todo mundo, e a pessoa deve alcançar conexão harmoniosa, uma conexão homogênea entre todos. Então, ao fazê-lo, certamente vai revelar o Criador. Ingrid Tallin pergunta sobre mudanças. Temos que mudar nossas características a fim de tornarmos mais felizes na vida? Não. A única coisa que temos que fazer é nos conectar entre nós corretamente. Pronto. A conexão, o tipo correto de conexão entre nós revela o Criador e você pode permanecer como quiser. Além disso, a pessoa não precisa se torturar, não deve se desviar ou distorcer o ego. Ele deve criar conexões acima do Criador, entre si e outros. O que você quer dizer uma bela conexão? Como ser irmãos entre casais? Temos exemplo disso? Digamos que você odeia alguém. Imagine que junto com isso você o ama. Então, como juntar corretamente as duas relações? A sua para com ele e a dele para contigo. Então, não podemos mudar a nossa natureza, mas assim podemos construir uma ponte, sim. Então, eu tenho que saber que essa é a minha natureza, sim. E quanto maior a lacuna, o hiato entre o nosso egoísmo e o altruísmo, mais elevado, maior a intensidade do Criador com respeito a outros. Um pai e uma filha. E um filho, é a mesma relação? Não. São relações animais. Mas eu amo meu filho instintivamente. Isso vai junto. Eu posso amar e odiar. Não é isso. Óbvio, você pode tomar como... Por que não damos exemplos? Você ainda não tem a capacidade de colocar junto essas duas qualidades. E como faz isso? Deve construir esse tipo de relações com os amigos. Misha está sofrendo. Svetlana também pergunta como parar de ser invejoso com aqueles que vivem muito melhor, mas não querem ouvir nada, nem sobre Kabbalah, nem sobre espiritualidade. A pessoa vive uma boa vida sem Kabbalah, tem uma vida muito boa e inveja isso. Ou seja, vive uma bela vida animal e ela provavelmente estuda Kabbalah e busca, sofre, subidas e descidas, não dorme por noites. Então, como parar de ter inveja disso? Veja o que eu experimento aqui ao meu lado. A pessoa tem uma bela vida, está esquiando, sim, faz esporte, sim, pode esquecer de tudo. Então, essa é uma pergunta. A pessoa sofre, o que você faz? Eu não sei o que te dizer. Eu não posso me imaginar uma vida tranquila. Eu posso me aposentar, e eu já me aposento, mas me acalmar, não sei como. O que fazer então? Bom, se você está morrendo, tudo bem, mas se você continua vivendo, como? E, ao mesmo tempo, deixar de lado o sentido da vida, não alcançar, não se tornar uma pessoa grande. Mesmo certo respeito pessoal elementar. Eu sou um homem ou um animal? Se eu sou um animal, eu posso deitar no sofá o dia inteiro, assistir futebol. Não sou contra, só estou dizendo que é isso.
Ou seja, a vida para você não é uma busca constante. Não, eu não creio que seja só por mim. A pessoa simplesmente tem que estar num ambiente bom e correto que a empurrará para isso. E ela deve se englobar de tal ambiente que lhe apoia. Isso é interessante para ela. E ela vai fazer algo bom na vida. Ou seja, você vai se tornar um pescador nessa vida. Não. Sentar, pescar, quieto. Eu tentei fazer isso. Eu tenho um amigo que realmente adora pescar. E eu pescava com ele muitas vezes. Para companhia. Eu também pescava. Mas eu não me satisfazia. É possível combinar com pesca, você pode combinar com o que quiser. A questão é que você acha alguma coisa que possa descansar. Eu não consegui descansar com isso. Como música, assistir uma boa comédia. Eu gosto de ver algo novo. Uma nova piada, como piadas boas, legais. Eu estive em vários lugares do mundo, achei interessante. Mesmo que por um lado fosse apenas um ponto, ou seja, que está na parte de trás da Kabbalah, invisível. A pessoa tem certa meta que a faz avançar e ela cresce. Ainda teríamos que entender este programa de uma forma ou de outra. Existe uma pequena passagem aqui ao alcançar a correção da natureza da pessoa através da Kabbalah, e diz que o Criador criou o egoísmo e deu a Kabbalah para corrigi-lo, porque a luz nela reforma. Portanto, a criatura se desenvolve e sobe até alcançar tal grau em que alcança completamente a doação. Então, Mihael pergunta, existe essa sociedade? Ele diz, se a humanidade é um grande egoísmo que justamente se constrói e se torna egoísta, isso não vai fazer com que isso destruirá essa célula. É isso que sentimos em nós. Porque a Kabbalah é exatamente o que sentimos. O que você pode fazer? Diga-me. Em toda a história, os cabalistas realmente ficavam surpresos. Eram pessoas mais próximas. E até hoje, é isso que as pessoas que estudam Kabbalah experimentam. Então, para te dizer que é um ensinamento respeitado, ou seja, o mecanismo egoísta trabalha para suprimir isso. Essa é a atitude do mundo para com a Kabbalah. A atitude do mundo para a Kabbalah não pode ser positiva, só é negativo, é temeroso, carece de respeito, certo tipo de misticismo, algo que o nosso ego se desenvolve de qualquer forma, a fim de afastar as pessoas da Kabbalah e realmente se livrar disso. Nunca vai mudar? Deve mudar. E ainda assim na nossa geração. Talvez experimentemos mais alguns momentos não prazerosos, mas não devemos nos queixar. Não, eu não culpo essas pessoas. Culpá-las de quê? Elas não têm liberdade de escolha. O Criador controla elas. Óbvio, eu não amo o bastão, a vara que me bate, mas dar um significado, isso eu não posso, assim que é feito do alto. Portanto, quando eu ouço como algo é disposto e organizado contra mim e contra a nossa organização internacional, eu olho como um estímulo para o nosso trabalho.
algo que nos estimula a trabalhar. E o Criador não esquece. Estas forças podem vencer de alguma forma, é o Criador que vence. Mas podem parar a disseminação. Aqui eu tenho que fazer meu trabalho. Tudo que está ocorrendo é isso. E nada mais. Ou seja, eu não tenho que, como dizer, levar em conta isso, de forma alguma. O Criador pode mudar de tal forma que a meta final vai mudar? Não. A meta final não vai mudar porque existe no propósito final da criação, combinando os dois pontos, e cria a forma de acordo com a qual toda a natureza se desenvolve, inanimado, vegetal, animal. E todas estas formas é assim como se desenvolve. E o estado final é alcançado quando estes níveis da natureza, os 4 níveis da natureza, vêm numa harmonia e o Criador é revelado totalmente neles. O que é o Criador? A qualidade de doação mútua e amor. Colocados juntos, e é assim que funciona. A Olga pergunta, se o Criador é um código oculto de nós, os cabalistas são os programadores que leem o código oculto da criação e o mudam, é isso? Os cabalistas não mudam de forma alguma, não podem fazer isso. A única coisa que os cabalistas podem fazer é transformar-se. Eles colocam um parâmetro neste programa, este programa acelera e se move mais suavemente, de uma forma melhor para todos, mas o programa em si é imutável. Simplesmente é certo campo e a estrutura da qual você pode mudar. Ao entrar corretamente, ao participar corretamente, você pode mudar os movimentos para mais positivo ou negativo, ou seja, veja dessa forma. Então, estava indo numa direção e tornou-se algo totalmente diferente. Então, aqui temos o negativo, o positivo, entre o positivo e o negativo, existem essas flutuações, um pouco para cima, para baixo. Você pode acelerar de alguma forma. Então, com sua presença, ele afeta todo o sistema? Sim. Então, e os 36 justos ocultos fazem parte disso? Não. Não, eles apoiam todo o sistema para revivê-lo. Uma pergunta. Então, por que precisamos aspirar à carência? A experiência do Criador é satisfação. Por que temos que esforçar contra isso? Não, a sensação do Criador é construída na sensação da sua própria carência, sua própria deficiência. Você recebe algo grande, superior, como a pessoa estuda de outra forma. Ela reconhece que não sabe algo e, como não sabe esse algo, vem o conhecimento. Boa pergunta. Talvez seja melhor achar que você alcançou algo. Rav, mas esta é uma mentira. Você está mentindo para si. Eu olho para as pessoas aqui, todas as pessoas, Krasnoyarsk, várias pessoas, São Petersburgo, nos mostram todos estes grupos agora. A minha questão é, não podemos descontar isso. Nós recebemos o desejo de alcançar a estrutura do universo. Como somos governados, o que temos que alcançar? Nosso destino, nosso sentido na vida, o propósito da criação. Essas perguntas se relacionam ao nível humano em nós. Não podemos desrespeitá-las, não depende de nós.
Nós simplesmente sentimos deprimidos, como todas as pessoas no mundo, na Terra. E essa depressão ainda não nos leva a essa identificação da Kabbalah. Mas nós já trouxemos, fomos trazidos a Kabbalah, não precisamos respeitar. Mesmo, ou é Kabbalah ou droga, mas o ego leva a pessoa a manter até o último segundo. Eu fui diretor, eu tive um amigo que era diretor, fazia todo tipo de coisas tolas, mas não conseguiu fazer um grande filme. Então, na vida inteira, ele dizia, eu fiz este grande filme. Bom, eu vou dizer outra coisa. O nosso mundo é finito. Nesta terra, nesta minúscula terra, em toda essa civilização, e nada permanece. A única coisa que permanece é o que você fez para ajudar num sistema onde o Criador pode se revelar no futuro. Essas qualidades, essas realizações permanecem, porque existem no sistema, por isso são eternos. E o resto não tem nenhuma continuação. Então, se eu quero fazer algo bom, tem interestação? Não, você pode ter um dia no calendário, digamos, de boas ações. Você está dizendo que uma boa ação é quando eu influencio outras pessoas, eu as aproximo, a fim de que elas se tornem semelhantes ao Criador? Essa é uma boa ação? Rav, sim. E qualquer outra coisa que você diz passa? De forma alguma. Você está dizendo que quando concordamos com as fontes primordiais, a luz superior nos ajuda? Podemos sentir ou isso ocorre subitamente? Rav, a revelação do Criador ocorre subitamente. Não é há formas em que você se aproxima ou se afasta, mas a verdadeira revelação ocorre. Então, o que a pessoa sente? Que ama tudo? Rav, é a iluminação em seus pensamentos, sensações. A pessoa começa a sentir, começa a ver da natureza. O Criador se revela. É um sistema, é uma qualidade, mas não podemos alcançar. Temos que alcançar nele da maneira que se revela para nós. Ele está integrado ao sistema. Isso escolhe o desejo de realizar algo na pessoa? Rav, faz com que a pessoa faça algumas ações para com os outros. Então, não quer desaparecer, ficar por si. Eu me sinto bem, não vou sentir nada. É isso? Rav, é difícil para mim até me relacionar com o que você está dizendo. Eu não sinto esse desejo de se comunicar a uma meta, uma responsabilidade. Então, temos que tomar sobre nós essa responsabilidade e não fazer outras perguntas, se é bom fazer isso ou aquilo. Outra pergunta. Segue-se que não podemos ter certeza de nada. Então, em quem você confia? Em nada, diz o Rav. Então, a pessoa quer ter uma prova. Rav, enquanto eu sou egoísta, no que posso confiar? Que o meu ego está comigo? E o que isso vai me dar no meu caminho espiritual? No caminho espiritual significa uma ajuda em contra, que resiste continuamente no caminho espiritual e é uma ajuda.
A força egoísta parte quando você sai do corpo. O que significa isso? Quando alguém é morto. Ravi. Meus amigos, não podemos entender essas coisas e não devemos falar sobre elas. Por que essas pessoas morrem, são mortas? Por que crianças morrem? A fim de entender completamente isso, você tem que ver os estados passados. Só quando você tem respeito e faz o julgamento sobre isso. Então depende da pessoa. Sim. Uma pergunta eterna. Por que a pessoa... Por que o Criador tornou a pessoa imperfeita? Criou ela imperfeita, Rav, para que a pessoa pudesse conquistar a perfeição e assim se tornar semelhante ao Criador. Pegue todas as qualidades que o Criador criou e todas as qualidades positivas que a pessoa alcançou para ir até o Criador. Graças ao seu trabalho, ela alcançou essas qualidades. Então, este processo é importante. Sim, e todo o esforço, tudo que fazemos é necessário. E a pessoa foi feita perfeita. Se ela fosse perfeita, seria oprimida pelo Criador. Sim, seria um animal e não uma pessoa humana. Outra pergunta. O que é este medo e como controlamos ele? Rav. Medo, temor, é um desejo insatisfeito em certo nível que dá à pessoa a sensação desta falta de satisfação. E pode ser aprofundado por certa necessidade médica, narcóticos, álcool, etc. Mas os cabalistas nos encorajam a nos elevar sobre isso, ou seja, tudo vem do Criador. Então eu tenho que sentir essa qualidade. Então, tão logo eu a sentir, nesse instante é o suficiente. Nesse ponto eu tenho que trabalhar, iluminar toda a qualidade, todas essas sensações. Trabalhar com isso. Pergunta. Olá, qual é o preço de irmos ao Criador? Que preço nós temos isso? Rav, o preço para este caminho, para alcançar o Criador, é a liberdade que você alcança. Outra pergunta. Eu não posso deixar a Kabbalah, mas eu tenho força para continuar, estou deprimida. Rav, porque você não tem o ambiente correto, eu concordo com você. Tão logo que você se coloca no ambiente correto, começa a trabalhar neste ambiente, com outras pessoas, como um time. Atualize todas as suas aspirações e você vai sentir que é fácil. O ambiente correto. Uma pergunta de Paris. Você fala das qualidades do Criador, você pode listá-las? Rav, nada pode ser mais simples na qualidade de amor e doação. E uma lista. Rav, não há lista. Mas essa doação não é uma qualidade. Rav, o que você quer dizer? Uma qualidade de amor e doação? São as qualidades do Criador, nada mais. E o que é a doação? Dar a outros? Rav, aqui temos que começar a pensar. A doação é a interconexão correta entre pessoas, como células no corpo, órgãos no corpo. Imagine, temos que estar conectados juntos num corpo. Somos este corpo.
Temos que estar conectados juntos num corpo como órgãos. Outra pergunta. Por que as pessoas são criadas pelo Criador? De tal forma que só gostam de coisas prazerosas. Não são pessoas. Você está conectado ao raiz e o ramo? Rav. A pessoa deve sentir prazer. Então, quando adquire, aspira a isso. Uma pergunta. Como sabemos onde é a realidade e a ilusão? Como podemos não ficar iludidos com isso, Rav? Você não vai entender onde está a realidade ou a ilusão. Estou dizendo isso. Há pessoas que estudam conosco, estão próximas de revelar esta realidade correta, verdadeira, mas eu quero dizer mais uma coisa, você deve escutar nossos materiais, ouvir mais eles, lê-los mais. Ou seja, daí eles vão mudar você rapidamente. O que eu ouço com essas perguntas são queixas. Ou seja, que por alguma razão você não tem êxito, mas está se dirigindo à meta lentamente. E eu tenho uma pergunta. Você está acelerando o seu passado? Você só pode acelerá-lo no ambiente correto. Veja o que o Baal Sulam e o Rabash escrevem sobre isso. Nós temos um departamento na internet, no site, e o desenvolvimento da pessoa. Você tem que tirar vantagem disso. Nos cursos, se você fala que as coisas são assim, você vai partir, fugir, porque não tem um ambiente correto. Até o fim da correção, você deve fazer uma única coisa, fortalecer seu ambiente. Uma pergunta. Se podemos deixar a matéria e começar a controlá-la, seremos capazes de controlar todos os nossos desejos, incluindo nossos desejos animais? Rav. Tudo. Você será capaz de controlar não só seu desejo, mas os desejos do inanimado, vegetal e animal. Todas as galáxias no universo, tudo será implementado. Outra pergunta. O desejo de alcançar isso vai continuar crescendo? Sim, vai se tornar. Vamos desenvolver ainda mais, até o Criador. Então, o que a pessoa acrescenta será o fim da correção e será o estado final quando chegar ao Criador, de inclusão e integração com o Criador. Há 7 bilhões no mundo de pessoas e só há uma união. Então, perguntas. Se os 7 bilhões de pessoas não podem se conectar, seremos incapazes de alcançar o Criador? Não seremos capazes, mas ainda podemos alcançar. Na verdade, a atualização e a conquista não depende de nós. Já foi um programa da natureza. A natureza nos puxa para isso. A pergunta é aqui se vamos ir rápido, num caminho rápido, e vamos acelerar ou não. Nós podemos atrair as qualidades circundantes às pessoas e formar estes órgãos. Então, outra pergunta. Se todos devem estar unidos, uma pessoa pode revelar o Criador? Rav, não. Uma pessoa não pode. Onde, como ela vai julgar ou ter as qualidades de doação e o amor, ao menos, exceto o Criador, não. Por isso que eu disse que não há Criador. A pessoa deve construir Deus, o Criador, entre os amigos. Outra pergunta.
Se você se preocupa com os amigos, seus vizinhos, isso te aproxima do Criador? Rav, não, de forma alguma. Simplesmente você cuida deles no nível físico. O Criador se revela entre aqueles que tentam subir sobre o seu ego. Outra pergunta. Quando eu ajudo outros, eu entendo que sinto, eu percebo que sinto bem, isto é o ego crescendo, é a realização do ego? Bom, talvez, com certeza, por que não? A pessoa deve elevar-se e estar feliz por se elevar. Então, como eu entendi, isso me ajuda a se aproximar do Criador? E o resto das pessoas? Rav, os amigos se ajudam ou não? Este é o seu ego. Então, por que há este fenômeno no mundo? Para preparar as pessoas, além de se conectar corretamente, não mais do que isso. Outra pergunta. Por que temos que constantemente cair para subir mais alto? Rav, sem cair, não mobilizamos novos desejos, novos volumes de vazio que podemos preencher a nossa ascensão com o Criador. Por isso que sempre temos que cair e subir, cair e subir. Além disso, o grau, na medida, a quantidade da queda é proporcional à subida. Então, o mundo existia milhares de anos antes dos cabalistas. Por quê? Existiu no nível inanimado, inerte, vegetal e animal. Os cabalistas, o sistema deve começar a se corrigir. Então a pessoa deve se esforçar para a correção e não ser empurrada pela natureza. Pergunta, se você não quer nada que os outros querem, ir para algum lugar, ter todos esses prazeres, Rav, eu entendo você. Qual a questão, honestamente? Ela continua, mas no meu ambiente ele continua a me empurrar. Você me queixa porque eu estudo Kabbalah? Rav, bom, ela não deve dizer-lhes que estuda Kabbalah. Diz que está apaixonada, que tem outro hobby. Pergunta, temos alguns minutos? O meu desejo de receber, o meu eu vou sentir como meu corpo? Rav, meu desejo de receber é o que eu quero, o que eu desejo. Eu não entendo, amigos, por que vocês estão girando nisso, dando voltas com isso? O meu desejo de receber é o que eu quero, certo? E o corpo físico? Rav, é o meu animal. Às vezes eu sinto meus desejos através do corpo físico. Às vezes eu sinto meu desejo através do corpo interno, ao conhecimento, glória, fama, riqueza. Meu corpo físico só sente-se livre. Comida, sexo, família. São desejos físicos de uma pessoa. E o que segue é o desejo humano. Não no nível animal. É um poder e conhecimento. E o que vem depois? Rav, o que vem depois é o desejo espiritual do homem para com o Criador. Eu entendo tudo isso, mas, na sua opinião, o que é o eu? O que é o meu eu? Rav, o desejo de receber. O desejo de receber. Mas num nível diferente. Ou eu desejo comida, sexo e família, poder, conhecimento, fama, conhecimento.
Então, pergunta: você pode manter o Criador sem o corpo? Como sem o corpo? Bom, estes corpos que eles são dados para nós para satisfazer os 3 desejos. Ravi, mas como eu vou trabalhar com os outros se eu não tiver um corpo? Eu tenho que tocar outros, me comunicar com eles, ter relação. Todo o nosso mundo é construído nestes estados, nada mais. Você olha para o mundo como algo que já é dado, mas eu não olho assim. Primeiro existe a criação, a sua evolução, baseada nessa meta. O ponto inicial da criação foi feito. Aqui está a meta final da criação: levar a humanidade a ser equivalente com esta lei. E, ao mesmo tempo, o homem deve se tornar independente. Então, aqui, precisamos dos dois, positivo e negativo, ao mesmo tempo. Então, como fazemos isso? Por isso que, inicialmente, o ego foi criado, oposto ao Criador, e ele deve se desenvolver para o seu oposto. Então, esse negativo egoísta cresce cada vez mais, e em acréscimo a isso, a partir desse negativo, o homem cria um positivo. Mas o que o Criador quer aqui? Ele começa com qual é a sua meta, o que você quer fazer. Por isso que ele cria o ego. Então, ele torna este ego e o ego evolui e passa por essa transformação. Esta é a ordem. Por isso que está escrito que o fim da meta ou do caminho está no início. Temos uma blitz de pergunta. Então, quero lembrar que já estamos no novo semestre do Centro de Educação de Kabbalah. Vocês podem se inscrever no edu.kabbalahbrasil.info para cursos online. Começa dia 13 de abril. Então, meu marido, não entendi a pergunta, amigos. Rafi, o que ela diz? O marido fica deitado na cama e não vai na lição? Também convida o grupo para a cama? Não, você deve organizar, ele deve se organizar para não te incomodar. Outra vez ele te incomode porque ele estuda ou quer estar na cama, dormir, mas eu não posso fazer nada em relação a isso. Outra pergunta. Por que o Criador precisa de um companheiro perfeito? Ele é perfeito por si. Rav, para demonstrar sua perfeição, ele tem que criar algo perfeito. Pergunta: eu sinto que eu recebi uma grande honra de acessar as forças superiores. Então, por que começar a desrespeitar outras pessoas? Rav, eu não sei. Eu acho que isso machuca a sua honra, não sei. Pergunta: o que exatamente eu tenho que fazer para... Significa que não é difícil ser Deus? Rav, não é difícil ser Deus se você começa a adquirir níveis de equivalência de amor e doação com a criação, e tudo o resto é fácil. Torna-se igual ao Criador. Pergunta: você diz que o Criador é bom, por que sofremos? Onde o carinho aqui. Ninguém diz que o Criador é bom e belo. Ele é bom e belo no fim da criação, por enquanto não. Então, mesma coisa, você força a sua criança a estudar e a criança acha que você é terrível. É assim que percebemos o Criador. Pergunta: se o Criador nos criou para receber prazer, quem criou o Criador? Rav, essa é uma pergunta que a gente não discute. Você está procurando quem é o ovo ou a galinha. Outra pergunta. Não entendi a pergunta. Talvez exista uma descida que você não possa subir. Daí o Criador vai elevar a pessoa. Outra pergunta. Eu não posso imaginar quão difícil é esse trabalho.
de se aproximar o mínimo do Criador. Não consigo imaginar isso. Como podemos construir? Só com o ambiente correto. Não há outra forma. Eu aconselho vocês. Vocês têm que se aproximar de um amigo. As pessoas que não querem se aproximar de amigos perdem tempo. É bom que você ainda estude. É bom, e no final, em algum ponto, se você realmente quer avançar rapidamente e corretamente, você deve fazê-lo no grupo correto, na conexão correta entre vocês. Vocês devem achar este ou aquele parceiro. Mas você pode ter uma conexão virtual? Sim. Então, eu desejo o máximo a vocês. Começa a participar do campus. Vamos ver semana que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.